Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da APDI. Estamos aqui hoje para comemorar o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, dia 19 de maio, em todos os países europeus. Este ano nós iremos realizar 4 webinars. O tema é a doença inflamatória do intestino não tem idade, ou seja, em inglês, IBD has no age. E, portanto, o que iremos aqui discutir é a doença inflamatória nas diversas faixas etárias. Hoje, o tema que iremos abordar é a doença inflamatória na criança e iremos aqui contar com a presença da mãe de uma criança com doença inflamatória do intestino, que nos irá dar a sua perspectiva enquanto mãe de uma criança que vive com esta patologia. Depois iremos ter também connosco a doutora Joana Paz, psicóloga da APDI, e a doutora Eunice Trindade, gastroenterologista, especializada em doença inflamatória do intestino. Depois, no dia 12 de maio, iremos ter a DI no adolescente e iremos falar de tudo o que envolve esta doença e as suas características na adolescência e o que é que estes doentes necessitam. Para tal, iremos contar com a presença também de vários palestrantes nesta área. Depois, no dia 19 de maio, que é mesmo o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, encontraremos novamente aqui, às 19 horas, para falar sobre a doença inflamatória no adulto. Iremos também contar com oradores relevantes para este tema. No dia 26, encerraremos com a doença inflamatória do intestino no sénior. Neste caso, iremos discutir também a perspectiva de pessoas que possam ter um pouco mais de idade, mas que geralmente, para além da doença, também têm outras características e outras especificidades que têm que ser atendidas. Assim sendo, tentamos nestes 4 webinars falar um bocadinho sobre esta realidade que vivem os doentes com a doença inflamatória do intestino, tentar ver como é que também, em cada um dos casos, pode melhorar a qualidade de vida destes doentes e sempre em consonância, tendo em conta a faixa etária que cada um dos doentes abrange. Não vou aqui prolongar mais esta sessão. Vou passar então à Marina Caldas, que agora vai ficar com vocês e que vos irá apresentar cada um dos oradores. Muito obrigada por participarem e não se esqueçam, todas as quintas-feiras, às 19 horas, estaremos por aqui. Muito obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um gosto estar com vocês e sejam muito bem-vindos, logicamente, ao primeiro de 4 webinars comemorativos, como disse Ana Sampaio, a Presidente da APDI, comemorativos do Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, data que se celebra em todo o mundo a 19 de maio também, como foi referido, e que desde sempre, desde que eu me lembro, que a APDI tem tido a responsabilidade de todos os anos nunca deixar passar esta data em branco e de nos trazer todas as questões que estão ligadas à doença inflamatória. E, portanto, desta vez ainda em via web, vamos ter aqui às quintas-feiras, todas as quintas-feiras de maio, às 19 horas, através do Facebook e do YouTube, vamos analisar as manifestações e os problemas da doença inflamatória intestinal ao longo dos anos. Como sabemos, a doença inflamatória intestinal é uma doença crónica, que tanto pode aparecer na infância como na juventude, na idade adulta e mesmo na terceira idade. E assim convém saber que efeitos pode ter a doença de Crohn ou a colite ulcerosa na nossa vida ao longo dos anos, para que aspectos devemos estar preparados e também de que armas nos devemos munir para enfrentar as diferentes etapas. O ditado já diz, não é? É de pequenino que se torce o pepino e talvez por isso, neste primeiro episódio, nós vamos falar da doença inflamatória do intestino na criança. Temos connosco uma psicóloga, uma gastroenterologista pediátrica e também alguém que está a viver a história na primeira pessoa. Portanto, eu estou a falar, a gastroenterologista pediátrica que está connosco vem do Centro Hospitalar Universitário de São João, a doutora Eunice Trindade.
seja muito bem-vinda, doutora, é um gosto recebê-la aqui neste primeiro webinar comemorativo do Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino. Temos também connosco a psicóloga clínica da APDI, Joana Paes, que é conhecida de muitos de vocês por coordenar, como muito bem sabem, o projeto DI Mentoring. Bem-vinda, Joana, um gosto de recebê-la também. E como eu disse, a Cristina Oliveira está connosco. Ela é mãe de uma criança com DI. Não sabemos bem se será ainda DI, mas tudo aponta nesse sentido. Já vamos saber porquê. Sejam todas muito bem-vindas, é um gosto estar com vocês. E eu vou mesmo começar pela Cristina, que eu agora aguçei aqui o interesse certamente de quem está lá em casa. Cristina, conte-nos a história do seu filho. O seu filho, segundo sei, tem 8 anos. Parece que as coisas em setembro passado começaram a não ser tão normais quanto era habitual. Quer-nos contar a história? Sim, boa tarde, antes de mais, e obrigada pelo convite, é um gosto de participar. Sim, o meu filho repentinamente em setembro começou a ter umas perdas de sangue nas fezes. Como imagina, ficamos assustadíssimos, eu e o meu marido, claro. No mesmo momento falamos com o pediatra, como eu acho em quase todas as situações suspeita-se de uma gastroenterite, penso que é normal, não é? Pronto, andamos ali, fez análises, os valores estavam todos normais, ficamos à espera uns dias, poucos dias que passasse, mas os sintomas iam-se agravando, cada vez tinha mais perdas, cada vez ia mais vezes, com mais frequência, precisava de ir à casa de banho. Começou a comer muito pouco, a ter muita falta de apetite e a emagrecer muito. Ele nunca foi uma criança gordinha, mas notava-se a perda de peso. Entretanto, ainda fez umas análises com o pediatra, tanto sanguíneas como de fezes, mas não passava. Ainda fomos ao Hospital de São João a uma consulta de urgência, num dia em que o pediatra não estava... Não apanharam a doutora Eunice? Quase, sabe, por coincidência fomos atendidos e muito bem na urgência. A doutora que viu o Gustavo, pronto, também achou, como é normal, isto tinha uma semana, estas perdas, que se trataria ainda de uma gastroenterite, mas deixou pedida uma consulta de gastroenterologia pediátrica, que seria com essa doutora. O que acontece é que, olha, nós pais e preocupados, aflitos com a situação, porque de dia para dia piorava, e o Gustavo, naqueles 15 dias seguintes, a determinada altura, não conseguia ter uma vida normal. Ele teve que deixar de ir à escola e não podia afastar-se de casa, porque ele estava constantemente na casa de banho. Foi uma situação mesmo muito complicada. Acabamos por marcar no privado uma consulta de gastroenterologia pediátrica, e a doutora depois acabou por desconfiar logo. Acho que naquele dia ela desconfiou logo do que poderia ser, porque disse-me, olha, na pior das hipóteses podemos estar perante uma colite ulcerosa. E depois pronto, seguiu-se uma sigmoidoscopia, uma colonoscopia, etc. E a partir daí, como é que tem sido? Mas aquilo que a Cristina me disse é que ainda não tinham a certeza do diagnóstico, ou seja, ainda havia algumas dúvidas, não é? É um inflamatório intestinal, mas neste momento ainda uma colite indeterminada, porque não temos a certeza se será colite ulcerosa ou se haverá ali alguma hipótese de ser doença de Crohn. Pronto, será uma doença inflamatória intestinal de qualquer dos casos? Exatamente, em princípio sim, em princípio não foge muito daí, porque todos os indicadores apontam para isto. Até porque ele já está medicado para doença inflamatória intestinal. Pois, então é isso. Como é que tem sido a vida do Gustavo? Mudou muito então a partir daí, não? Mudou no sentido, naquela fase inicial, ele esteve sem frequentar a escola mais de um mês. Naquela fase inicial foi complicado, acabou por estar em casa, muito limitado, e por fazer uma série de exames, teve que ser sujeito a 2 anestesias gerais, uma para fazer uma sigmoidoscopia, depois para fazer a endoscopia, colonoscopia, e como imaginam, este processo todo é um bocadinho avassalador para os pais e para a criança, até porque ele felizmente não estava habituado a estes procedimentos médicos, nunca tinha sido sempre saudável, nunca teve nenhum problema. Passada esta fase inicial, desde que foi medicado, felizmente tem uma vida perfeitamente normal. Ele já sabe
sabe o que tem, conversamos com ele. Aliás, ele está a ser acompanhado pela doutora Joana, quem enviou um beijinho, porque nós encontramos a PDI e uma palavrinha para vocês que de facto fazem um trabalho meritório fantástico. Encontramos, inscrevemos o Gustavo como sócio e ele está a ter acompanhamento psicológico com a doutora Joana e acompanhamento nutricional com a doutora Carla Guimarães. Pronto, ainda bem que nos diz isso, porque depois já vamos saber ali com a doutora Joana como é que este processo todo está a correr. Para vocês pais, como é que foi saber ter o diagnóstico e depois como é que reagiram a todo este processo? Olha, eu vou dizer uma coisa. Foi tão assustador antes do diagnóstico que para mim o diagnóstico acabou por não ser nenhuma fatalidade, no sentido, não achei que fosse nenhuma desgraça, porque como imagina, como leigos que somos na matéria, não é? Entre aspas, e com aqueles sintomas, com aquela confusão toda inicial, passou-nos tudo pela cabeça. E, portanto, foi um susto tremendo. E depois o diagnóstico de uma doença crónica não é fácil. Seguiu-se uma fase em que tentamos perceber exatamente o que é que se tratava, chegamos à associação, claro, lemos tudo o que conseguimos e ouvimos tudo o que conseguimos, e acho que agora... Muitas coisas boas, leram muitas coisas boas e muitas coisas más, não é? Sim, há algumas coisas que são um bocadinho assustadoras. Se quer que lhe diga, eu tento sempre não ir lá a sites estranhos procurar informação, porque já sei que corre sempre mal. Portanto, tentamos só, junto de informações de fontes fidedignas, e ainda não sabemos muito bem com o que contamos. Quer que lhe diga, nesta fase, ainda não sabemos muito bem. Mas aceitamos, o Gustavo também já sabe o que tem, também aceitou, e agora é uma caminhada que vamos fazer juntos, certamente. Muito obrigada, doutora Cristina, por nos introduzir, digamos assim, e por nos contar a história na primeira pessoa, porque é muito importante. E uma vez que a doutora Joana já está a seguir o Gustavo, como é que tem sido, doutora Joana, embora, e se calhar a história do Gustavo, se calhar vai ser a história de muitas crianças, e por isso é que eu queria saber como é que tem sido a reação do Gustavo. Certamente que também acompanham os pais, e como é que tem sido a reação dos pais vistos de fora em todo este processo. Antes de mais, quero agradecer o convite. É um gosto voltar a falar nos webinars neste mês tão importante na doença inflamatória intestinal e retribuir o beijinho da Cristina. O acompanhamento ao Gustavo está a ser realizado desde o final do ano 2021. O Gustavo apresentava aqui alguma sintomatologia ansiosa, alguns medos que não estavam só relacionados com a doença, ou seja, já havia aqui alguns fatores que estavam presentes antes do diagnóstico, mas que de alguma forma exacerbaram com a presença da doença. Ou seja, o que é que estamos a fazer com o Gustavo? Desmistificar aqui alguns sintomas. O Gustavo tinha muito medo, agora nós estamos numa fase em que já ultrapassamos, tinha muito medo de tomar comprimidos, ainda tem algum medo de vomitar, entrando mesmo aqui, tendo aqui alguns ataques de pânico, quando tem algumas sensações no estômago, fica realmente com medo, acha que vai vomitar e tem alguns ataques de pânico. Já consegue tomar comprimidos, já ultrapassou esse medo, e neste momento estamos efetivamente a trabalhar o que é a doença inflamatória intestinal, que sintomas é que são normais, o que é que eu posso sentir no meu estômago, no meu intestino, na minha barriga, que são normais à doença e que não implicam que eu vá vomitar, ou seja, distinguir aqui duas coisas. Tem corrido bem, porque temos aqui potenciado algumas competências adaptativas, não só à doença, como também trabalhar estes fatores psicológicos que eram algo vulnerável na criança. Tínhamos aqui também algum medo de ficar sozinho, aqui algum apego, alguma dependência às figuras parentais, que também foi efetivamente trabalhado com eles. Ou seja, algumas estratégias, vamos sempre ao longo das sessões dando estratégias para enfrentar semana a semana todos os obstáculos, todas as barreiras que vão surgindo. E relativamente aos pais, também houve aqui um trabalho conjunto ou não? Os pais portaram-se bem, entre aspas? Sim, considero que é importante sempre, porque neste momento a família é o principal suporte da criança. Se os pais têm uma atitude construtiva e positiva perante a problemática,
seja ela ansiedade, uma perturbação da ansiedade, seja ela doença inflamatória intestinal, ou seja, sabemos que estas comorbilidades, é positivo também e vai ajudar a criança a ultrapassar e aqui construir estratégias eficazes. Os pais têm se portado muito bem, como é óbvio, têm seguido todas as indicações, todas as sugestões que eu vou dando e já conseguem, por exemplo, no momento de ataque de pânico, acalmar o Gustavo e lidar com o Gustavo de forma diferente do que ao invés de protegerem ou então transmitirem ainda mais ansiedade. Muito obrigada, doutora Joana, por esta primeira intervenção, que é também foi também muito interessante, e foi bom que tivéssemos aqui alguém que estava a seguir numa visão mais clínica o Gustavo, porque assim tivemos aqui uma panorâmica geral. E agora vamos ver o todo de tudo isto com a doutora Eunice. Doutora Eunice, bem-vinda. Faça-nos a análise da doença inflamatória intestinal nas crianças. Eu sei que em Portugal não há dados concretos, mas por aquilo que tem visto, por aquilo que tem estudado, pelos congressos internacionais onde tem estado, qual é a panorâmica neste momento na Europa, no mundo e particularmente aqui no nosso cantinho, que é Portugal? Como é que estamos? Os números estão a subir? Não estão? As crianças estão a ser atacadas, entre aspas, por esta patologia? Como é que é? Muito boa tarde, muito obrigada pelo honroso convite para estar aqui presente e poder dar alguns esclarecimentos que espero que sejam úteis. Efetivamente, nós não temos números nacionais concretos. Eu posso falar pelo meu centro e pela nossa experiência, e de facto temos vindo a assistir a um incremento do número de novos diagnósticos e também ao registro de crianças mais jovens com o diagnóstico inaugural de doença inflamatória. Isto está em concordância com os números internacionais, em que parece de facto haver um aumento de incidência na idade pediátrica. É um número que é muito conhecido, as coisas de 25% dos novos doentes efetivamente surgem em idade pediátrica e, portanto, é um grupo que se tem a engrossar nos últimos anos e que merece uma atenção especial, porque a doença surge numa fase vulnerável em termos de crescimento, de uma série de comportamentos escolares que nós queremos garantir que não sejam falhados, e a nossa obrigação enquanto gastroenterologistas pediátricos é permitir a abordagem da doença no seu todo, não ficar só focado na parte intestinal, mas estar atento a uma série de outras vertentes que concorrem para o bem-estar da criança e da família na aceitação deste novo diagnóstico e nesta longa caminhada, como disse a doutora Cristina. E, de facto, é disso de que se trata, é de uma maratona em que há várias estações pelo caminho que temos que respeitar, que cumprir e que temos que dar todos o nosso melhor e funcionar em conjunto, como uma equipa, efetivamente. E, de facto, neste processo os pais têm que ser nossos aliados, as crianças também. Temos que trabalhar, parece muito precoce, se calhar a doutora Cristina falar nisto, mas temos que empoderá-los a eles e à criança no sentido de um crescimento equilibrado e de saberem lidar com a doença e arranjarem uma autonomia progressiva, portanto, e este aspecto deve estar no nosso espírito e ser muito alimentado e fomentado ao longo deste processo. É claro que na fase inicial é tudo muito laborioso, é um processo complexo, e isso fazemos com que assim seja, porque a doença inflamatória intestinal na idade pediátrica tem uma série de particularidades. Nós temos outros diagnósticos diferenciais competentes, que às vezes têm o mesmo tipo de apresentação, e, portanto, importa excluir essas até porque, naturalmente, terá um tipo de tratamento diferente e portanto, validar com segurança um diagnóstico definitivo. Em idade pediátrica isto pode ser verdadeiramente um desafio, e aqui um exemplo real do Gustavo, em que, de facto, nós sabemos que a distinção entre cronicolite ulcerosa em idade pediátrica às vezes não é assim tão linear. Tem a ver com o tipo de apresentação, e quanto mais jovens são as crianças, maior é este desafio. E isto prende-se com o facto de, conhecido estatisticamente, de que em crianças mais novas, nomeadamente abaixo dos 10 anos de idade, muitas vezes a forma de apresentação é apenas com doença cólica, e portanto nós sabemos por definição
que a colite ulcerosa só atinge o cólon, mas o Crohn pode atingir o cólon, o intestino delgado, o tubo digestivo superior. E, portanto, às vezes não é fácil, até pelo curto tempo de duração da doença, nós afirmarmos com segurança que estamos perante um Crohn ou uma colite ulcerosa. Então, qual é a atitude correta? É justamente mantermos esta definição de colite não classificada e, se necessário, reinvestigar um pouco mais à frente, às vezes estar atentos a novos sinais, que com certeza nos vão permitir firmar esse diagnóstico definitivo com mais certeza. Muito obrigada, doutora Eunice. Foi muito importante esta sua primeira indicação, estas primeiras indicações que nos deu, e eu perguntava-lhe também, neste contexto de que nos apresentou, quais são os principais medos dos pais, porque certamente já conviveu com isso de perto em várias situações, e dos filhos, porque não sei quem é que terá mais medo nesta primeira fase, se serão os pais, se serão os filhos. Eu acho que do lado dos pais há muito medo não verbalizado de que possa ser uma doença neoplásica no início. Há muito esta associação da perda de sangue, que quando surge no adulto é muitas vezes sinal de um pólipo, que pode ser uma lesão pré-maligna, e portanto, culturalmente há muito esta associação, e tenho a certeza, e há muitos pais que me verbalizam isso, e até adolescentes, e tive há 15 dias um adolescente que é um diagnóstico inaugural de uma doença de Crohn, e o grande medo dele é que fosse uma doença maligna. E, portanto, isto eu tento sempre dizer claramente logo nas primeiras consultas, porque se percebe, e até às vezes há algum receio de fazer algumas perguntas, com medo que a resposta vá de encontro com um diagnóstico deste tipo. Portanto, acho que temos que nos antecipar. E os anos de experiência vão nos ajudando um bocadinho a antecipar também estas questões e a pôr as coisas claramente em cima da mesa. E acho que é muita informação a chegar, a gente vê isto não só para a doença inflamatória, mas para outras doenças, como a doença celíaca, mesmo até a doença funcional, nós temos que saber dar informação de forma faseada, não é esconder as coisas, mas é permitir que as pessoas tenham o tempo de assimilação e que percebam aquilo de que estamos a falar. E a primeira mensagem que eu acho que tem que ser dada clara é que sim, é uma doença crónica, tem tratamento, estamos aqui para trabalhar em conjunto e vamos conseguir controlar isto. Se vai ser mais depressa ou mais devagar, o tempo dirá, mas estamos aqui todos a concorrer para um objetivo final, que é ter uma qualidade de vida normal, crescer como os pares da idade, como os outros meninos da idade deles, ter uma vida normal, ir ao futebol, à natação, ir à discoteca, portanto, concorrer para que tenham uma vida normal e plena, e portanto tirar um bocadinho aquela coisa do coitadinho e que tem muitos problemas. Não, nunca queremos fomentar esse tipo de atitude. Isto tem que ser obviamente trabalhado. Os pais passam por um grande sufoco, é muito exigente a fase inicial em termos de investigação em idade pediátrica, por aquilo que eu expliquei anteriormente, mas é absolutamente necessário por uma questão de segurança e também para definirmos para cada menino qual é a estratégia terapêutica mais adequada. É cada vez mais a doença inflamatória encarada como sendo necessário fazer um tratamento personalizado, adaptado a cada criança. Todos terão problemas diferentes, alguns têm mais compromisso de crescimento, outros têm uma doença perianal, outros têm mais doença intestinal e, portanto, nós temos que ter a inteligência de adaptar o tratamento, isso é reconhecido hoje em dia, a um alvo terapêutico e concorrermos da melhor forma, com a ajuda de toda a gente, para conseguirmos atingir esse alvo. Temos em Portugal os gastroenterologistas pediátricos necessários para este aumento que está a existir, ou não? Sim, eu penso que sim. Nós, felizmente, entre a gastroenterologia pediátrica, não somos muitos, somos relativamente poucos a nível nacional. Estamos todos, a maioria, centrados nos grandes centros, portanto, quer no norte, centro e sul do país. Conhecemos todos muito bem, temos uma ótima relação interpessoal, mesmo na questão de às vezes os doentes terem que mudar de centro, porque mudam de residência, porque vão de férias, portanto, nós funcionamos um bocadinho em rede e com ótimas relações e, portanto, e vamos tendo esta noção dos números de casos que existem, dos casos mais complexos, e discutimos isto com alguma frequência. Está a decorrer hoje a nossa reunião anual da sociedade e o tema da doença inflamatória foi mais uma vez um tema... A Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia? Gastroenterologia pediátrica. Pediátrica, sim. É patologia pediátrica. E, portanto, até ao momento, acho que não há essa questão, não se coloca,
e, de facto, penso que de uma forma geral vamos conseguindo dar uma resposta atempada mesmo aos novos casos. Okay. E, de facto, o tratamento destes meninos com doença inflamatória, até porque pela complexidade às vezes que a doença assume, e porque gostamos de trabalhar em equipas multidisciplinares, esse tipo de apoio nós conseguimos, porque temos equipas montadas desde há muitos anos, a nível hospitalar e ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho as duas vertentes, eu também faço clínica privada, Sim. mas os meninos que eu suspeito do diagnóstico, ou que às vezes me chegam porque se marcam colonoscopias diretamente sem passarem pela minha consulta, eu ponho sempre isso aos pais, que acho que de facto é um bom serviço encaminhá-los para o Serviço Nacional de Saúde, porque é aí que estão as respostas. São doentes que a apresentação muitas vezes têm uma doença mais extensa, que em termos de terapêutica, muitas vezes nós necessitamos de avançar rapidamente, por exemplo, para a terapêutica biológica, e de facto esse tipo de resposta e até o acesso a novos fármacos só acontece no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é bom haver essa porta aberta, digamos assim, Sim, sempre que ela for necessária. A doutora Eunice deixou-nos aqui uma questão muito interessante que eu vou colocá-la quer à Cristina, quer à Joana, que é a questão do coitadinho. E a tendência será essa, não é? Quer dizer, qualquer pai, qualquer mãe, vou começar pela Cristina, a tendência será, coitadinho do meu filho, porque é que lhe aconteceu isto a ele? E, portanto, esse coitadinho pode ter aqui, se calhar, um aspecto que vai ser de super proteção, que já vimos que se calhar não é muito benéfico. Cristina, como é que é? Pronto, interiormente eu acho que é inevitável, eu tenho outro filho, um bocadinho mais novo, mas interiormente é inevitável nós pensarmos isto, não é? Porque é que aconteceu, coitado, até porque, como eu dizia, esta fase inicial de exames, de tratamentos, é de facto violenta, entre aspas, na medida em que a criança é sujeita a uma série de procedimentos, que se fôssemos nós adultos seria uma situação diferente. Mas não faz, nós aqui em casa não temos essa atitude para com ele. O Gustavo é tratado da mesma forma, temos todos os cuidados que temos de ter em termos de alimentação, em termos de medicação, de cuidado desses cuidados, mas de resto não lhe passamos nunca, acho que nunca mesmo essa mensagem. Aliás, o Gustavo, a doutora Eunice dizia um bocadinho que era importante as crianças empoderarem-se desta questão da doença e de ser um bocadinho independentes. O Gustavo tem uma atitude muito proativa e ele vigia as suas próprias fezes, sabe dizer exatamente quantas vezes por dia foi à casa de banho, como é que estão as fezes, é super responsável para tomar os medicamentos, eu nunca me poderia esquecer, porque ele nunca se esquece, sabe a hora que tem que tomar, o que é que tem que tomar direitinho, portanto, nesse aspecto, eu acho que está a correr bem aqui em casa. Ainda bem. Joana, como é que tem sido? Tem chegado muitos casos em que, de facto, os pais, com a ideia do coitadinho, acabam por ter uma atitude que se calhar não é a melhor. Lá está, as atitudes dos pais vão aqui um bocadinho em conformidade com o conhecimento que eles já têm sobre a doença e muito influenciado pelos fatores psicológicos, fatores emocionais e pelo ambiente social e cultural onde estão inseridos. A sobreproteção nunca é boa, a proteção sim é boa. Porquê? Porque a sobreproteção nunca vai dar aqui espaço para a criança desenvolver autonomia, iniciativa e esta responsabilidade que a Cristina falava que o Gustavo desenvolveu, de ser responsável para monitorizar as fezes, saber que horas tem que tomar a medicação. A atitude dos pais, sempre que é negativa, acaba por impactar as crianças. Por isso, esta deve ser o mais construtivo possível. O coitadinho não aparece, muitas vezes nós temos os pais a sobreproteger numa fase inicial, mas depois, sob orientações, conseguem controlar até este comportamento. Aparece um bocadinho por familiares, ou seja, do núcleo alargado, e mesmo por alguns elementos sociais, nomeadamente vizinhos, conhecidos. Se calhar os avós, não é? Exatamente, e mesmo na escola em que ser doente continua a ter aqui um estigma associado negativo.
Ainda bem que me tocou na escola, porque eu levanto já aí um dos pontos que eu acho que é importante. Deve ser falado com o professor ou com os professores a situação da criança, ou seja, deve-se avisar que a criança tem doença inflamatória intestinal ou não? Deve, porque tal como a doutora Nice falou, a equipa multidisciplinar resulta sempre numa gestão mais eficaz da doença, sempre. Porquê? Porque todos os profissionais vão de alguma forma contribuir para que a criança consiga passar por todas as estações, e vou usar aqui esta metáfora, por todas as estações e conseguir concluí-las com sucesso. Não estamos a falar de uma maratona, mas efetivamente conseguir aqui uma gestão mais positiva. Informar o professor vai fazer com que aquele professor esteja sensível à realidade da criança, à realidade da família, que vê todas as suas dinâmicas, rotinas, comportamentos a terem que ser alterados, a forma de pensar, a forma de agir, e vai possibilitar, se calhar, procedimentos ou estratégias mais eficazes, ou seja, se a criança não pode frequentar a escola, permitir que a criança tenha um acesso em casa, ok? Para continuar a acompanhar o plano curricular, que seja realizados, ou seja, de forma virtual, com os amigos, alguns encontros, para que não haja, lá está esta segregação, a criança seja posta de lado e depois que desmotive quando regressar à escola. Cristina, já sentiu é muito cedo, eu sei, mas se calhar, mas nesta primeira fase, desde setembro, já sentiu que o Gustavo tenha sido vítima de alguma boca, de algum colega, de alguma coisa menos própria que possa ter ferido a sensibilidade dele ou não? Não, de todo. Nem por nenhum momento nós notamos absolutamente nada. Aliás, o que estava a dizer, ao encontro que estava a dizer a doutora Joana, nós temos uma excelente relação com a professora dele, que é uma avisou-a de que desde o momento zero, portanto, desde o momento zero, a professora esteve sempre em contacto comigo, em contacto com ela, e esteve sempre a par de tudo o que ia acontecendo. Além de ser uma excelente profissional, é um excelente ser humano. E, portanto, eu acho que é fundamental mesmo, se me permite dar este conselho aos pais que possam estar a ouvir, esta relação, esta troca de informações. A professora dá sempre todo o apoio. Deu na fase em que ele estava em casa. O Gustavo não foi prejudicado em absolutamente nada em termos de aprendizagens. E sempre que precisa de ir a uma consulta, precisa de faltar por algum exame, falamos com a professora, ela por outra forma faz chegar os trabalhos, o que o Gustavo tem que fazer, e portanto eu acho que é fundamental, até para o caso de em algum dia haver algum sintoma, haver alguma queixa na escola, eu acho que é importantíssimo, e posso falar-lhe também na outra perspectiva. Eu também sou professora e portanto com doença inflamatória intestinal nunca encontrei nenhuma criança, mas como imagina, ao longo de mais de 20 anos encontrei com muitas doenças, algumas delas bem graves, crónicas ou não, e portanto acho que o nosso papel é fundamental, até para os pais saberem que vão trabalhar e estão tranquilos. Eu vou trabalhar e estou absolutamente tranquila, porque eu sei que o meu filho, se precisar de alguma coisa, a professora está lá a substituir-me muito bem e avisa-me a qualquer momento. Isso é muito importante. Doutora Eunice, queria também a sua opinião sobre como tem de funcionar esta equipa, quer dizer, que é do médico, que é do professor, que é do pai, que é do psicólogo, que é de todos. Tudo tem de trabalhar nesta fase da vida em conjunto, em todas as fases, mas nesta se calhar ainda mais, não é? Claro, sim. Quando são crianças mais pequenas, é óbvio que eu acho que é muito importante esta comunicação. Em relação aos adolescentes, nós temos que também respeitar a vontade deles, e há alguns que não gostam muito de divulgar a doença, de que se fale nisto na escola, portanto... Isso vai ser a discussão da próxima semana. Exatamente, acho que temos que ter mais cautela em relação a isto e eu escutá-los e ouvir a opinião deles. Claro. Em meninos mais pequeninos, claro que sim, acho que é fundamental haver esta comunicação e até antecipar as situações e dar uma explicação, e também os próprios professores saberem como agirem. Nós fazemos isso, por exemplo, com as situações de alergia, em que se vai à escola, se faz formação para os celíacos, que se vai falar com a professora, com a cozinheira, não na doença inflamatória, ter uma atitude semelhante. Doutora, diga-me uma coisa, nas doenças crónicas, em algumas doenças crónicas, muitas vezes o estigma é aqui um fator negativo.
Nesta doença, nos mais pequenos, têm sentido isso? Por exemplo, estava-me a lembrar do bullying, por exemplo, numa criança com doença inflamatória intestinal, pode ser dramático, não é? Se por acaso, porque nós sabemos que é uma doença que mexe com fezes e que tem a ver com todo este processo. Tem apanhado algumas coisas dessas menos boas, menos saudáveis, digamos assim, ou não? Ou as crianças respeitam-se? Sim, não tanto. Olha, tenho mais experiência disso, por exemplo, em relação à doença celíaca, em que claramente eles, no processo da refeição, têm que fazer uma alimentação diferente dos outros, nos lanches, do que propriamente na doença inflamatória, em que efetivamente a restrição alimentar não é significativa e, portanto, eles estão muito bem integrados nesse aspecto. E pronto, não tenho tanto essa noção. Ok, ainda bem. Doutora Joana, também tem sentido alguma coisa negativa aqui ou não? Tem sido tranquilo daquilo que tem visto? Não tenho sentido, mas do conhecimento que eu tenho, o facto de não estarem muitas vezes presentes na escola vão enfraquecer aqui algumas relações sociais. E alguma proteção por parte dos professores vai culminar nos preferidos. Algumas crianças começam a ter ciúmes e começam depois, se calhar, a implicar com outros aspectos da criança, inferiorizando, ok? O ser doente continua a ser aqui o coitadinho. Em algumas crianças que ainda não têm alguma maturidade e se calhar têm aqui alguns comportamentos de socialização menos eficazes, pode acontecer. E além de que algumas terapêuticas podem interferir com a imagem corporal, o aumento de peso, e isto depois pode também ser um fator preocupante, como o idoso. Pois, eu queria abrir agora aqui um bocadinho a nossa conversa para com a plateia. Nós temos aqui já algumas pessoas e temos aqui até uma senhora da Madeira que tem um filho com doença, uma filha, já não sei, acho que é um filho, um filho, sim. Um filho ou uma filha, não sei, já está lá muito para cima, eu já não, é um rapaz, sim, com doença celíaca também, e portanto seja muito bem-vinda, tem-nos estado aqui a dar várias indicações de como é que tem sido todo este processo, e temos também a Paula Correia, que diz que também tem um filho com doença de Crohn diagnosticada neste último setembro, olha, até parece que foi na mesma altura, fez 13 anos em março. Também inscreveu o filho como sócio da APDI, está muito grata pelas ajudas em termos de informação. Diz também que não é fácil, sobretudo quando o nosso filho é desportista e quer seguir essa via. Vou estar muito atenta ao vosso webinar de dia 12, obrigada e continuação de bom trabalho. A doutora Eunice já aqui nos deixou a indicação de que é para fazer desporto, doutora, não é? A superproteção, se calhar, também pode fazer com que se diga, não, é melhor ele não ir fazer desporto porque tem uma crise. Isto é contraproducente, certo? Sim, é claro que em fases de agudização da doença, se estiverem muito ativa, não é boa ideia, porque nem estão confortáveis para o fazer. Mas no seu dia-a-dia, estando a doença em remissão, é claro que é de promover a prática desportiva, faz parte de um estilo de vida saudável e acho que deve ser fomentado. E dar um bocadinho a nossa vivência lá do serviço, por exemplo, na doença de Crohn, nós preconizamos como primeira linha de tratamento uma dieta específica, especial, durante ali um período de 8 semanas, que é uma dieta polimérica, exclusiva, que substitui a alimentação normal e funciona verdadeiramente como um medicamento no sentido em que leva a que haja uma cicatrização da mucosa intestinal e o controle da doença. E tenho o exemplo de vários doentes que tiveram esse diagnóstico de Crohn, que eram desportistas, atletismo, natação, ginástica a alto nível e que mantiveram a sua prática desportiva, mal ultrapassaram aquela primeira semana de mais sintomas e portanto, mantiveram a sua vida regular e com bons resultados e, portanto, quando eu digo que é neste sentido da promoção do estilo de vida saudável, se eles já era uma coisa que faziam anteriormente, por que não continuar a fazê-lo? Como é que é, Cristina? O Gustavo faz desporto? De que é que ele gosta concretamente? Ou não? Ou não faz desporto? Não está para evitar?
O Gustavo sempre teve as aulas normais na escola, a prática desportiva na escola, mas entretanto, se quer que lhe diga, até começou uma prática desportiva, ginástica desportiva mesmo, no início do ano, penso eu, assim, no início deste ano, e tem sido, a doutora Joana já está ali a dar sinal, porque de facto tem sido muito benéfico para ele, muito bom, até em termos para relaxar, para descontrair, tem sido muito bom mesmo, acho que todos devem praticar algum exercício. Portanto, é aconselhável, doutora Joana, é aconselhável também, não é? O conselho é fazer desporto, é fazer atividade física, desde que gostem, não é? Ver o que é que se gosta e deixar ir atrás, não é? Sim. É importante que as crianças continuem a ter aqui este estilo de vida saudável, incluindo o desporto, e depois, relativamente a estes projetos, estes sonhos de vida serem sempre trabalhados. Ok. Doutora Eunice, vamos falar agora da parte física, ou seja, o atraso de crescimento. É uma preocupação numa criança que tenha estas patologias, doença de Crohn ou colite ulcerosa, e como é o início da puberdade, que nós sabemos que é uma fase difícil também. Queria a opinião das duas, da gastroenterologista pediátrica e da psicóloga. Começo pela doutora Eunice. Bom, olhando só para a vertente mais física da doença, realmente o atraso de crescimento pode ser uma forma de manifestação da doença inflamatória e não haver sequer nenhum sintoma digestivo. E de facto, quando há um atraso de crescimento, é mandatório excluir uma doença inflamatória porque pode ser realmente o único sinal. E os doentes que apresentam um atraso de crescimento significativo, nós temos estratégias em termos de algoritmo de tratamento adequados, justamente para permitir um controle rápido da doença e não comprometer o crescimento. E porquê? Porque há uma janela de oportunidade para se crescer e, portanto, nós sabemos que na nossa população a média de idades de aparecimento da doença inflamatória ronda ali muito os 11, 12 anos, que é justamente o arranque da fase pubertária, e, portanto, se os doentes não estiverem bem controlados, perdemos essa janela de oportunidade em termos de crescimento. E, portanto, enquanto a comunidade de gastroenterologistas pediátricos está muito atento a este aspecto, e é um facto muito diferenciador em idade pediátrica, comparativamente com a doença inflamatória no adulto. E, portanto, nós investimos muito nisso. E, portanto, o crescer normalmente é possível e, felizmente, é realidade para a maioria dos nossos meninos, justamente porque são realizadas as terapêuticas necessárias no sentido de termos a doença controlada e permitir um crescimento eficaz. E também por isso estamos particularmente atentos à utilização de corticoides, tentando evitar cursos muito prolongados. Em alguns doentes é inevitável, não temos outra alternativa, mas no geral é fazê-lo o tempo QB necessário, suficiente, não prolongar tratamentos com corticoterapia por períodos muito prolongados, até porque tem aquele efeito nocivo que a doutora Joana também falou, muitas vezes com aumento de peso, com uma modificação da imagem corporal, que é muito impactante nos miúdos, nos adolescentes em particular. E, portanto, todos estes aspectos são muito valorizados na nossa abordagem e, às vezes, fazemos até alterações terapêuticas justamente para evitar este compromisso da imagem corporal e tentar concorrer para uma doença mais controlada com pouca iatrogenia. Joana, a sua opinião também sobre esta questão? Ou seja, tal como a doutora Eunice já referiu, é importante haver aqui por parte dos médicos aqui esta atenção relativamente à terapêutica, relativamente ao atraso de crescimento, esta questão da puberdade, porque não seguindo um desenvolvimento normal, é importante ter aqui uma intervenção mais específica, de modo a que não haja um afastar tão alargado do esperado, ou do dito que era esperado para a idade da criança. Todas estas alterações, quando são tidas em conta, fazem com que a família e a criança consigam, de alguma forma, diminuir este impacto. Ou seja, se há um atraso de crescimento ou alguma influência na puberdade, o que é que pode ser mudado, o que é que pode ser feito para que o meu filho, a nível individual, familiar, social, consiga não ter tanto impacto, o que é que pode ser acrescentado. E isso tem funcionado nos casos em que tem participado mais ativamente, digamos assim, o resultado é positivo?
Sim, sim, de alguma forma, por isso é que é importante, e volto a referir, a equipa multidisciplinar, porque junto dos médicos percebemos aquilo que está a ser feito, junto dos pais, a forma como eles vivenciam estas dinâmicas em casa, este impacto, estas repercussões, e depois, de alguma forma, vamos perceber o que é que o contexto escolar, o que é que nós podemos potenciar na criança, de modo a não haver aqui um desequilíbrio, um afastamento tão grande do desenvolvimento normal ou aquilo que é esperado para as restantes crianças. Ok. Cristina, disse-nos há pouco que o Gustavo tem outro irmão. Sim, tem sim. Tem outro irmão. É mais novo? Mais novo? Tem 5 anos. Como é que é a relação do irmão com o Gustavo e do Gustavo com o irmão relativamente à patologia? O tema aparece muitas vezes em discussão, em conversas, em debates ou não? Não, é assim, como imagina, na fase inicial, o Santiago percebeu-se de tudo ou de quase tudo, porque era inevitável, não é? Eles frequentam o mesmo colégio, o Santiago esteve em casa com ele, enquanto o Gustavo esteve em casa, achamos por bem estarem os dois, pronto, pareceu tudo um bocadinho mais normal. E ele, já comentei até isto com a doutora Joana, apesar de ter 5 anos, tem uma atitude fantástica em relação a tudo isto, porque em nenhum momento disse vocês estão, ou o Gustavo está doente, ou estão a dar mais atenção ao Gustavo. Não, é sempre super cuidadoso com ele, tem uma atitude normal, de criança normal, zangam-se e discutem, e portanto, acho que a relação deles não está a ser influenciada pela questão deste problema do Gustavo, e o Santiago é muito compreensivo e muito cuidadoso, até vai dando as dicas dele e os conselhos dele quando o irmão se queixa de alguma coisa, portanto temos funcionado bem. E relativamente aos amigos do Gustavo, os amigos também se aperceberam com certeza, aqueles amigos mais chegados, da situação? Que atitude é que eles tiveram? Foi de proteger? Eu se calhar sou uma pessoa sortuda, somos uma família sortuda neste aspecto. Ainda bem, é bom sinal. Porque de facto, se calhar estamos cercados das melhores pessoas, porque tanto em termos de amigos, o Gustavo tem bons amigos que frequentam a nossa casa muitas vezes mesmo. Nunca notei nenhum problema entre eles, têm relações muito fortes de amizade, convivem muito bem, souberam que o Gustavo esteve doente, apoiaram sempre, falavam com ele, telefonavam, mandavam mensagens, escreviam cartas da escola, inclusivamente. Temos uma família também maravilhosa, uma rede alargada na família e de amigos que apoiam imenso. Portanto, olha, não posso mesmo queixar, só posso agradecer. Não, isto é muito importante, não é, Joana? Haver esta rede, digamos assim, não só a nível de profissionais de saúde, mas esta rede em termos sociais de apoio quando se tem uma patologia deste género em criança. Sim, sim. É meio caminho andado, se calhar. Sim, é muito importante porque na escola, e aqui também podemos dar o exemplo do Gustavo, o Gustavo tem colegas que quando ele está num loop mais de ansiedade e está preocupado com alguma sensação no estômago, alguma sensação intestinal, eles próprios auxiliam o Gustavo a distraí-lo, fazem com que ele se distraia, com que ele efetivamente consiga diminuir a ansiedade, porque esta também pode aqui influenciar a nível do processo intestinal. Toda esta rede de apoio vai fazer com que a criança sinta que aquelas dinâmicas que já eram normais antes do diagnóstico permaneçam, ou até de alguma forma até melhorem, ok? Este apoio vai permitir à criança não se sentir só, não se sentir segregada, e ainda há pouco falávamos, por exemplo, da questão do crescimento, de afetar o início da puberdade. Quando isto acontece, as crianças são vistas como mais debilitadas, e quando temos este apoio por parte da família e por parte da rede social, é dado aqui algum apoio no sentido da criança conseguir se desenvolver ou até se aproximar para não sentir tanta diferença, ou seja, este apoio é focal, tal como nós vimos através do programa de mentoring. É verdade. Doutora Eunice, eu tenho aqui uma pergunta que vem do Luís Catalão, que é mais referente aos jovens com 15 anos, mas eu acho que a dúvida do Luís Catalão, que tem um filho com 15 anos
e que lhe foi diagnosticado uma colite ulcerosa também há um ano, deve ser a dúvida de muitos pais que têm um filho com 7, 8 anos e que também gostavam de saber. A pergunta é esta: em situação normal, como evolui a colite ulcerosa ao longo dos anos? Portanto, é uma pergunta muito genérica, mas tanto faz aos 7 como aos 15, se calhar a dúvida é a mesma. Exato. O que nós hoje em dia trabalhamos após o diagnóstico e após o tratamento da fase aguda da doença é manter a doença em remissão, ou seja, manter a doença controlada, se possível sem nenhum sinal de inflamação ativa. E, portanto, o tipo de controlo que nós conseguimos para a doença vai ditar o seu prognóstico também a longo prazo. Portanto, se nós conseguimos um controle efetivo, manter o doente sem sintomas, com a calprotectina negativa, com as análises normais, a probabilidade de esta doença se manter em remissão ao longo do tempo é grande. E, portanto, nós o que trabalhamos em termos de ajustes de programa de terapêutica é tentar ajustar a terapêutica de cada doente no sentido de atingirmos este alvo terapêutico, este foco, não é? Que é manter o intestino sem inflamação. Se tivermos sucesso nisso, portanto, conseguem-se manter-se livres de sintomas durante muitos anos e, portanto, claro, fazendo sempre medicação para garantir essa situação, não é? Nunca deixar a medicação, que é um erro que muitas vezes acontece quando se está bem, que haja cumprimento terapêutico, há essa tentação, e muitas vezes na adolescência há essa tentação. Nós sabemos que é chato tomar medicamentos todos os dias, não é? E, portanto, por isso é que é importante, quando nós falamos em empoderamento dos doentes, é eles também perceberem porque é que estão a fazer a medicação, porque é que é necessário fazer, porque é que é daquela forma, porque é que têm que fazer a chatice dos supositórios ou dos enemas, em particular na colite ulcerosa, porque é que têm que tomar os grânulos ou os comprimidos, e eles perceberem que isto tem um objetivo. Eu acho que hoje em dia é muito fácil, porque há um dado objetivo, que é a medição da calprotectina fecal, que é uma arma em termos de seguimento da doença extraordinária, é uma coisa que é simples de fazer e que é muito informativa, e que tem um número, é quantificado, e portanto as pessoas percebem os números e percebem que se cumprirem direitinho, aquilo realmente, as calprotectinas aproximam-se do valor normal ou negativo, e conseguimos manter a situação controlada. E se mantivermos isto controlado, não vamos ter mais problemas. E, portanto, se eles estiverem controlados, venham menos vezes ao hospital, é preciso ir menos ao médico, fazer menos exames. Portanto, nós temos um bocadinho de explicar este processo e realmente é integrá-los nesta árvore decisória, em termos de tratamento, e perceberem porque é que têm que fazer e o quê em cada momento. Portanto, muito obrigada. Espero ter respondido à questão. Respondeu. É uma doença crónica, não é? Começa por aí, portanto, tudo aquilo que se conseguir já é muito bom. Aliás, doutora Eunice, a evolução tem sido muito grande, não é? E isto é também é algo que nós também podemos referir como uma coisa muito positiva. Os últimos 30 anos tiveram uma evolução enorme nas doenças inflamatórias, no tratamento, principalmente, e no conhecimento. Não é? Sem dúvida, sim. Eu lembro quando comecei há 30 anos, nós usávamos, era muito os corticoides que tínhamos, lá na minha unidade, nós usávamos já a azatioprina, tínhamos experiência com crianças transplantadas e, portanto, era um fármaco que nós lidávamos já com alguma confiança, não era a realidade noutros locais, e durante muitos anos os doentes eram tratados com ciclos longos de corticoterapia, que a gente sabe hoje em dia que tem um efeito nefasto. E, portanto, hoje em dia a preocupação é rapidamente atingir a remissão terapêutica e temos muito mais armas, nomeadamente com os fármacos biológicos, que mudou completamente a nossa maneira de olhar para a doença inflamatória, e aprendemos muito nos últimos anos. E aumentou a nossa exigência. Hoje em dia não basta não ter sintomas, nós queremos mais do que isso. É claro que para cada doente temos que pesar em cada momento qual é o alvo que pretendemos atingir, e até onde estamos dispostos a ir, nomeadamente na utilização de fármacos e pronto, mas tem que ser cada vez mais uma medicina muito personalizada, sem dúvida. Muito personalizada. Muito obrigada. Nós estamos quase no final da nossa conversa destes primeiros 4 webinars relativos ao Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, desta vez dedicados à criança, à criança que tem doença inflamatória do intestino. Vou à Cristina novamente como ponto
ponto final e depois à Joana e à doutora Eunice. Começo pela Cristina. A Cristina referiu a importância que a APDI teve no início de todo este processo relativamente ao Gustavo. O que é que a APDI lhe deu que seja importante e que guardou como ponto de referência e que nós possamos transmitir aos outros pais que estão neste momento a ser confrontados com um diagnóstico idêntico ao do Gustavo? Portanto, como já tive a oportunidade de dizer há um bocadinho, o trabalho que fazem é meritório e percebe-se que é um trabalho de grande rigor científico, que é muito importante nestas situações, porque nós encontramos imensa informação que não é válida e, portanto, numa primeira fase, como fonte de informação. Portanto, assistimos a alguns dos vossos webinars, palestras, fomos buscar informação. Até posso dizer que foi o meu marido que tomou a decisão de inscrever o Gustavo, e acho que foi uma excelente decisão, porque entretanto encontramos a doutora Joana, a doutora Carla Guimarães, e tem sido um apoio que eu recomendo a todos os pais de crianças com doença inflamatória intestinal, porque se funcionarmos em rede, como dizia a doutora Joana e a equipa, é tudo muito mais fácil. Não ficam sozinhos, não há aqui o ficar sozinho, portanto estamos protegidos. Muito obrigada, doutora Cristina, aproveito para me despedir, já de si que já não falo novamente consigo e para desejar toda a felicidade do mundo ao Gustavo e com certeza que vai correr tudo bem. Doutora Joana, a APDI é importante porque consegue proporcionar um apoio especializado na área da psicologia, na área da nutrição, e consegue aqui orientar os utentes na procura de aconselhamento médico mais personalizado, como dizia a doutora Eunice, que é o que é mais correto nesta fase. Muito obrigada também, um bem-aja, muito obrigada e tudo a correr bem com muita gente nas suas consultas, porque de facto são importantes e, portanto, de certeza que ajuda muito. Doutora Eunice, eu não gostava que tivesse muitos doentes, mas nós sabemos que cada vez vai ter mais doentes, infelizmente. É importante esta ligação das associações de doentes também aos gastroenterologistas, à gastroenterologia pediátrica, às sociedades científicas, aos grupos de estudo e de investigação. É importante haver este trabalho conjunto com os doentes. Sim, sem dúvida, e são muitas vezes as associações a voz ativa de gente que tem menos voz ou que tem menos capacidade, às vezes, de expressar as suas preocupações, as suas necessidades. E eu acho que é essencial o papel das associações e cada vez mais os doentes são incluídos e as associações na tomada de decisões a nível governamental, portanto é essencial porque é quem sofre no terreno e na pele e portanto muitas vezes até em ambiente de consulta não conseguimos falar abertamente de algumas questões e de algumas preocupações. E, portanto, é um fórum onde os doentes muitas vezes são capazes de expressar uma série de dificuldades que não são tanto às vezes nas consultas médicas. Portanto, tem um papel essencial e acho que todos devemos concorrer neste caminho de facto, de proporcionar o melhor apoio e o melhor tratamento aos doentes, não só da doença inflamatória, mas de outras associações que também são super importantes nesta caminhada. Claro. E muito obrigada também e eu acho que depois de tudo aquilo que vocês aqui disseram fica-nos a ideia de que trabalhando todos em conjunto se calhar é muito mais fácil, principalmente quando estamos a lidar com crianças e quando estamos a lidar com esta doença, que é uma doença para a vida toda e que quando aparece não sabemos muito bem o que é que havemos de fazer para a resolver. E, portanto, com todos estes meios à nossa volta, nós conseguimos dar-lhe a volta. Muito obrigada a todos, muito bem-ajam a todas e a você que nos acompanhou desse lado, deixo-lhe o repto para estar connosco 2 a 8 dias, quinta-feira, à mesma hora, às 19 horas. Vamos falar da adolescência e da DI, da doença inflamatória intestinal, e pelo que eu vi, há aqui muitas questões a serem respondidas nesta vertente e, portanto, espero por si até 2 a 8 dias. Boa noite, obrigada, até sempre.